Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Olha, quem já mergulhou no universo do Azure sabe de uma coisa: conectar e proteger os recursos é, assim, a base de tudo. Mas como a gente garante que o tráfego de rede vai exatamente para o lugar certo? E mais importante, como manter tudo isso super seguro? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos falar das ferramentas-chave do Azure, desde aquele roteamento que já vem pronto até as conexões privadas mais blindadas que existem. O objetivo? Ter controle total da nossa rede. E para a gente entender tudo isso direitinho, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, a gente vai dar uma olhada no piloto automático do Azure, sabe? Aquelas rotas que simplesmente funcionam. Depois, vamos aprender a criar nossas próprias vias expressas com as UDRs para pegar o volante da situação. Aí, a gente mergulha de cabeça nos túneis seguros para proteger o acesso aos serviços. E para fechar com chave de ouro, vamos explorar a privacidade máxima com os Private Links. Então, bora lá! Bom, vamos começar pelo começo, pela fundação de tudo, as rotas de sistema. O que será que o Azure faz por nós, assim, de bandeja, no momento em que a gente cria uma rede virtual? Então pensa assim, as rotas de sistema são como o Waze ou o Google Maps, que já vem instalado na sua rede. É o GPS padrão. O Azure cria isso tudo automaticamente para a gente, só para garantir que o básico funcione. E o que é esse básico? Significa que, sem a gente mexer em absolutamente nada, os recursos dentro da mesma VNet já conseguem conversar entre si, eles conseguem acessar a internet e, claro, também se conectar com outras redes que a gente tenha feito peering. É o feijão com arroz que faz tudo começar a funcionar. É exatamente isso, é o piloto automático. E o ponto principal aqui, gente, é simplicidade. A pessoa que está administrando a rede não precisa se preocupar em criar regras para que, sei lá, duas máquinas virtuais na mesma subrede consigam trocar pacotes. O Azure já resolveu isso para a gente, garantindo que essa conectividade essencial simplesmente aconteça. Ok, o piloto automático é ótimo, mas e quando o caminho padrão dele não serve para a gente? Quando a gente precisa de um desvio específico? Aí é hora de avançar e ver como a gente pode construir nossas próprias estradas. Para entender bem isso, vamos desenhar um cenário clássico no Azure, a arquitetura Hub and Spoke. Imagina o Hub como uma VNet central, onde a gente coloca nossos serviços compartilhados, tipo um firewall, e os Spokes são outras VNets que se conectam a esse Hub. Por padrão, um Spoke consegue falar com o Hub, tranquilo, mas ele não consegue usar o Hub de ponte para falar com o outro Spoke. Isso tem um nome: falta de roteamento transitivo. A pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente força todo o tráfego a passar pelo nosso firewall no Hub antes de ir para qualquer outro lugar? A resposta para esse desafio é justamente essa. A gente assume o controle com uma rota definida pelo usuário, ou, como a gente chama no dia a dia, uma UDR. Com uma UDR na mão, a gente basicamente sobrescreve a rota padrão do Azure e dá uma ordem bem clara. Olha, Azure, para qualquer tráfego que está saindo do Spoke A e querendo ir para o Spoke B, esquece o caminho padrão. Manda ele primeiro para o nosso firewall lá no Hub. Ou seja, a gente que manda no caminho. E como a gente cria essa tal de UDR na prática? Bom, é um processo bem lógico em 3 passinhos. Primeiro passo: criar uma tabela de rotas. Pensa nela como se fosse um caderno de regras de trânsito, onde a gente vai anotar nossas rotas personalizadas. Segundo passo: definir a rota. É aqui que a mágica acontece de verdade. A gente cria uma regra que diz: para o destino X, o próximo pulo, o next hop, é Y. Por exemplo, para chegar na rede do Spoke B, o próximo pulo é o IP do nosso firewall. Esse próximo pulo é para onde o tráfego vai ser mandado primeiro. E o terceiro passo: associar. A gente pega essa tabela de rotas com todas as nossas regras e aplica ela numa subrede específica. A partir daí, todo mundo naquela subrede tem que obedecer às nossas novas regras. E aqui vem a regra de ouro das UDRs, a mais importante de todas. Elas sempre ganham. Se o Azure tem uma rota automática, lá do sistema, para um destino, e você vai lá e cria uma UDR para o mesmo destino, adivinha qual vale? A sua. A regra personalizada sempre tem a preferência. É isso que garante que o controle final do tráfego está na nossa mão. Beleza, a gente já entendeu como controlar o tráfego entre as nossas redes. Agora vamos mudar um pouquinho o foco. Vamos falar sobre como proteger o tráfego que vai para os serviços do próprio Azure. Pensa só,
Normalmente, para a gente acessar um serviço de plataforma do Azure, um PaaS como o Azure Storage, por exemplo, o que acontece? O tráfego sai da nossa rede virtual, vai para a internet pública e acessa o serviço pelo endereço público dele. O Service Endpoint vem para mudar completamente esse jogo. Ele cria tipo um túnel, uma rota direta e otimizada da nossa rede virtual direto para o serviço, garantindo que o tráfego nunca, jamais, saia da rede de backbone segura da Microsoft. É basicamente uma rota privada para um serviço que tem um endereço público. Vamos resumir os pontos mais importantes sobre ele. Primeiro, e mais crucial, o tráfego não pisa na internet pública. Ele fica o tempo todo dentro da rede da Microsoft, o que é muito mais seguro e rápido. Segundo, a gente habilita isso por subrede, ou seja, a gente tem um controle bem granular de onde essa regra se aplica. Terceiro, ele protege a conexão para o serviço como um todo. Por exemplo, se a gente habilita para Microsoft.Storage, vale para todas as contas de armazenamento do Azure, não só para uma específica. E o detalhe que todo mundo gosta, não tem custo extra pelo endpoint em si. Ok, Service Endpoint é bem legal, bem seguro, mas e se a gente precisar de uma conexão ainda mais privada, ainda mais específica? Tem como? Tem sim, e é aqui que entra o Private Link, que eleva o jogo da privacidade para outro patamar. Olha a diferença. Em vez de criar só um caminho privado até o serviço, o Private Link literalmente traz o serviço para dentro da nossa rede. Como ele faz essa mágica? Ele cria uma interface de rede, uma NIC, dentro da nossa própria VNet, com o endereço IP privado do nosso próprio range de IPs. O resultado é que o serviço PaaS passa a se comportar como se fosse um recurso local, ali do lado das nossas VMs. Então, vamos detalhar como isso funciona. O Private Link cria essa placa de rede virtual, a NIC, para o serviço lá dentro da nossa VNet. A consequência direta disso, o tráfego nem precisa pensar em sair da nossa rede virtual para chegar no serviço. Outro ponto-chave, diferente do Service Endpoint, é que ele é super específico. Ele se conecta a um recurso em particular, tipo uma conta de armazenamento específica ou um banco de dados SQL. E como ele é um recurso dedicado, que a gente cria, ele tem um custo associado. Essa comparação aqui deixa a diferença cristalina. Vamos lá. Com o Service Endpoint, o tráfego fica no backbone da Microsoft, mas ainda se conecta a um ponto de acesso público do serviço. Já com o Private Link, o ponto de acesso é um IP privado dentro da nossa rede. A granularidade também é uma diferença gigante. Service Endpoint equivale para um serviço inteiro, tipo todo o Azure Storage. O Private Link é para uma instância específica, tipo uma única conta de armazenamento. A analogia que eu adoro é essa. Service Endpoint é uma rodovia expressa e privada que te leva até a cidade onde o serviço mora. O Private Link é como ter uma garagem privativa dentro do prédio específico que você quer visitar. O acesso é muito mais direto e exclusivo. Ufa! Vimos bastante coisa, né? Então, para fechar, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e fazer um resumo caprichado dessas ferramentas poderosas. E aqui está a nossa colinha, a referência rápida. Vamos repassar. Rota de sistema é o básico, o piloto automático para conectividade que já vem pronta. A rota definida pelo usuário, a UDR, é para quando a gente quer ser o piloto e forçar o tráfego por um caminho específico, como o firewall numa rede hub and spoke. O Service Endpoint é nossa escolha para ter um acesso seguro a um serviço PaaS inteiro, mantendo o tráfego longe da internet pública. E, finalmente, o Private Link é para quando a gente precisa da segurança máxima, trazendo uma instância específica de um serviço para dentro da nossa rede, como se fosse um recurso nativo. Bom, agora que a gente entende melhor como construir esses caminhos, como conectar tudo e principalmente como proteger, fica a pergunta no ar. Com uma rede conectada e segura assim, o que de incrível dá para construir com ela? Fica aí a reflexão.